8h em ponto, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente no Ar, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV, nesta sexta-feira, 30 de junho de 2023, com o primeiro semestre terminando. Você já se deu conta que a partir de amanhã já estamos no mês de julho, a gente já entra na segunda metade do ano, tá passando rápido demais, não é? Os destaques desta sexta-feira agora no Jornal Gente. Hoje o TSE ao meio-dia retoma a sessão que vai, com 99% de chances, decretar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O placar está agora em 3-1. O único voto divergente foi do ministro Raul Araújo. Votaram pela condenação de Bolsonaro o relator, o ministro Benedito Gonçalves, e também Floriano Marques e André Tavares. Faltam os votos da ministra Carmen Lúcia, dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Pelos nomes, tirando Nunes Marques, você já deve ter percebido que é muito difícil que Jair Bolsonaro consiga virar esse jogo. Com relação às acusações contra o vice da chapa de Bolsonaro, Braga Neto, todos os 4 ministros votaram pela rejeição da denúncia. Dessa forma, já há maioria para absolvê-lo. O ministro Floriano de Azevedo Marques, por exemplo, concluiu que o discurso de Bolsonaro e os depoimentos de testemunhas confirmam que o ex-presidente queria tirar vantagem na eleição. Claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder, de quem tem autoridade, portanto, em abuso. O ministro Raul Araújo, que foi o voto divergente até agora, explicou por que acha que Jair Bolsonaro deveria ser absolvido. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, parlamentares tentam livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da inelegibilidade por meio de um projeto de lei que anistiaria políticos condenados por crimes eleitorais em 2022. O que diz o ex-presidente sobre essa movimentação? Parece que o deputado Sanderson do Rio Grande do Sul, parece que é ele. Estou sabendo, ele conversou comigo, tá? E parece que deve ser apresentado hoje ou amanhã, semana que vem. A anistia é prevista em regime democrático. Se não fosse anistia, a esquerda não sobreviveria. Tá? Então é isso aí. E o parlamento decide. Bem, o que fica para mim desse processo? E esse assunto aqui já está se repetindo muito, né? A gente deve ter o desfecho hoje. Primeiro que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro, durante boa parte do seu mandato, flertou ali com uma comunicação muito perigosa e pela qual ele está sendo condenado, que é de dizer o seguinte: se eu ganhar, ótimo, se eu perder é porque o sistema eleitoral não funciona. Fez isso várias vezes em lives e aí fez nessa circunstância também com os embaixadores. Foi uma decisão política muito arriscada que o então presidente tomou, de convocar embaixadores para dizer que o sistema eleitoral brasileiro, que havia elegido a ele durante tanto tempo como deputado e depois como presidente da República, não era 100% confiável. Enfim, esse é um lado. O outro lado é as brigas entre Jair Bolsonaro e a Justiça, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, é claro que dão a esse julgamento contornos políticos. Por isso eu fiz a pergunta ontem, será que isso estaria transcorrendo dessa forma caso Jair Bolsonaro tivesse ganhado a eleição e não perdido para Lula em 2022? Cada um pode tirar aqui a conclusão que quiser. Eu acho que teria sido diferente a história caso ele fosse o vitorioso. A história é escrita por aqueles que vencem, não por aqueles que perdem, não é? Ao mesmo tempo, também me chama a atenção, eu preferia, aliás, que esse tipo de decisão, no caso de Bolsonaro e no caso de outros políticos também, sempre fosse tomada pelas urnas e não por tribunais. Me parece muito mais justo. Ao mesmo tempo, me chama a atenção o silêncio ali quase que envergonhado de boa parte daqueles políticos que se elegeram em 2022 com a popularidade de Bolsonaro. Tirando o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que conseguiu a maior bancada da Câmara
com a popularidade de Bolsonaro e depende dele agora como cabo eleitoral. Todos os outros estão quietinhos, com a sensação que isso pode provocar de que Bolsonaro também era um incômodo para aqueles que estiveram perto dele durante tanto tempo. A gente vai acompanhar esse julgamento e contar tudo para você na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. E agora, Cláudio Humberto